Sejam bem-vindos ao canal Efetividade Matemática. Questão 1. Uma caixa contém bolas azuis e brancas na proporção de 3:1. Sabendo que há 36 bolas azuis, qual é a probabilidade de, escolhendo ao acaso, retirar uma bola branca? Primeiro precisamos determinar a quantidade total de bolas na caixa e, em seguida, calcular a probabilidade de escolher uma bola branca ao acaso. Vamos seguir os passos. Passo 1. Determinar a quantidade total de bolas na caixa. Sabemos que a proporção de bolas azuis para brancas é de 3:1, e também sabemos que há 36 bolas azuis. Portanto, podemos escrever: quantidade de bolas brancas está para a quantidade de bolas azuis, assim como 1 está para 3. Com isso, concluímos que a quantidade de bolas brancas é igual a 12. Passo 2. Calcular a probabilidade de escolher uma bola branca ao acaso. Agora que sabemos que há 12 bolas brancas e 36 bolas azuis, podemos calcular a probabilidade de escolher uma bola branca ao acaso. A probabilidade é calculada dividindo o número de resultados favoráveis, neste caso, bolas brancas, pelo número total de resultados possíveis, todas as bolas na caixa. Probabilidade de escolher uma bola branca é igual a 12 sobre 48. Agora, vamos simplificar a fração dividindo o numerador e o denominador por 12. Probabilidade de escolher uma bola branca é igual a 1 sobre 4. Portanto, a probabilidade de escolher uma bola branca ao acaso é de 1/4. Com isso, a alternativa correta é a letra C. Questão 2. Dois irmãos gêmeos estão caminhando por uma longa distância, a fim de cumprir uma promessa. O irmão A percorreu 30 km por dia e demorou 16 dias para cumprir sua promessa. O irmão B só conseguiu percorrer 20 km por dia, portanto, chegou ao destino final alguns dias depois do irmão A. Quantos dias, após a chegada do irmão A, o irmão B ainda precisará caminhar para cumprir a promessa? Para resolver essa questão, vamos calcular a distância total percorrida por cada irmão e, em seguida, encontrar o número de dias adicionais que o irmão B precisará caminhar para cumprir a promessa. Vamos seguir os passos. Passo 1. Calcular a distância total percorrida pelo irmão A. O irmão A percorreu 30 km por dia durante 16 dias. Podemos calcular a distância total percorrida por ele multiplicando a distância diária pelo número de dias. Com isso, a distância total percorrida pelo irmão A é igual a 480 km. Passo 2. Encontrar o número de dias que o irmão B precisará caminhar. Sabemos que a distância total percorrida pelo irmão B é a mesma distância total percorrida pelo irmão A, pois ambos chegaram ao mesmo destino final. Então, o número de dias que o irmão B levou para concluir o seu percurso é igual à distância total percorrida pelo irmão B, dividido pela distância percorrida por ele por dia. Com isso, o tempo necessário para o irmão B concluir a sua caminhada é igual a 24 dias. Sabendo que o irmão A caminhou por 16 dias e o irmão B por 24 dias, concluímos que o irmão B ainda precisará caminhar por mais 8 dias para cumprir a promessa, contando a partir da chegada do irmão A. Podemos também resolver essa questão utilizando regra de 3 simples. Passo 1. Estabelecer a proporção entre a distância percorrida e o número de dias para o irmão A. Distância percorrida pelo irmão A: 30 km por dia. Número de dias que o irmão A levou para cumprir a promessa: 16 dias. Passo 2.
estabelecer a proporção entre a distância percorrida e o número de dias para o irmão B. Distância percorrida pelo irmão B. 20 km por dia. Número de dias que o irmão B levou para cumprir a promessa. Vamos chamar de X dias. Passo 3. Verificar se a relação entre as grandezas é direta ou inversamente proporcional. Se alguém, caminhando 30 km por dia, conclui o percurso em 16 dias. Caminhando 20 km por dia, uma velocidade menor, vai concluir seu percurso em mais ou menos dias. Resposta: em mais dias. Ou seja, a grandeza quilômetros por dia diminuiu, enquanto a grandeza dias aumentou. Concluímos que as grandezas se relacionam inversamente. Montando a proporção entre as distâncias percorridas e os dias para cada irmão, e considerando ser inversamente proporcional, temos 20 está para 30, assim como 16 está para x. Com isso, temos x igual a 24 dias. Sabendo que o irmão A caminhou por 16 dias, e o irmão B por 24 dias, concluímos que o irmão B ainda precisará caminhar por mais 8 dias, para cumprir a promessa, contando a partir da chegada do irmão A. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 3. Uma cozinha de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura será coberta por um piso onde cada peça quadrada tem 25 centímetros de lado. Sabendo que a caixa com 40 peças do piso custa R$ 156 e pensando em não ter desperdícios de material, quanto será gasto com a compra deste material do piso? Para calcular o valor gasto com a compra do piso, precisamos seguir os passos abaixo. Passo 1. Calcular a área total da cozinha. A área total da cozinha é dada pelo comprimento multiplicado pela largura, portanto, 20 metros quadrados. Passo 2. Calcular a área de uma peça do piso. Cada peça quadrada do piso tem 25 centímetros de lado. Para calcular a área de uma peça, precisamos convertê-la para metros, já que a área da cozinha está em metros quadrados. Portanto, o lado da peça em metros é igual a 0,25 metros. A área de uma peça do piso é dada pelo lado multiplicado pelo lado, portanto, 0,0625 metros quadrados. Passo 3. Calcular o número de peças de piso necessárias. Para cobrir a área total da cozinha, precisamos calcular quantas peças do piso serão necessárias. Podemos fazer isso dividindo a área total da cozinha pela área de uma peça do piso. Assim, precisaremos de 320 peças de piso. Passo 4. Calcular o valor total gasto com a compra do piso. Sabemos que uma caixa com 40 peças do piso custa R$ 156. Para calcular o valor total gasto, dividimos o número total de peças necessárias pelo número de peças por caixa. Número de caixas necessárias igual a 8 caixas. Em seguida, multiplicamos pelo valor da caixa. O valor total gasto igual a R$ 1.248. Podemos também calcular o valor total gasto com a compra do piso utilizando regra de 3. Onde 40 pisos está para R$ 156, assim como 320 pisos está para X, valor a ser encontrado. Portanto, o valor total gasto com a compra do material do piso será de R$ 1.248. A alternativa correta para essa questão é a letra B. Questão 4. A cada 15 dias uma pessoa troca a senha do Wi-Fi em sua residência e a cada 25 dias a senha de acesso à internet em sua conta bancária. Na última sexta-feira, essa pessoa trocou essas duas senhas citadas.
Qual é o próximo dia da semana em que as duas senhas serão atualizadas novamente no mesmo dia? Para resolver esta questão, vamos calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, entre 15 e 25, que nos dará um intervalo em dias em que ambas as senhas serão atualizadas novamente no mesmo dia. A troca da senha do Wi-Fi ocorre a cada 15 dias, ou seja, nos múltiplos de 15. A troca da senha de acesso à internet em sua conta bancária acontece a cada 25 dias, ou seja, nos múltiplos de 25. O MMC entre 15 e 25 é 75. Portanto, as senhas serão atualizadas novamente no mesmo dia após 75 dias. Agora, vamos calcular o dia da semana após 75 dias a partir da última sexta-feira. Para fazer isso, dividiremos 75 pelo número de dias da semana, que é 7, e observaremos o resto da divisão. 75 dias divididos por 7 dias da semana é igual a 10 semanas, e o resto é igual a 5 dias. Isso significa que após 10 semanas completas, 70 dias, ainda restam 5 dias até completar os 75 dias. Considerando que as semanas completas finalizam no dia da semana de referência, que, nesse caso, é sexta-feira, resto 0, contamos os dias restantes a partir dela. Sábado, resto 1, domingo, resto 2, segunda-feira, resto 3, terça-feira, resto 4, e, finalmente, quarta-feira, resto 5. Ou seja, o quinto dia da semana, a partir de sexta-feira. Portanto, após 75 dias a partir da última sexta-feira, o dia da semana será uma quarta-feira. A alternativa é. Questão 5. Uma casa será construída por 3 empreiteiras diferentes. A primeira irá construir 1/6 da casa, a segunda empreiteira fará 1/3 da casa. Qual fração da casa equivale ao trabalho da terceira empreiteira? Para resolver essa questão, inicialmente, vamos calcular a fração já construída pelas duas primeiras empreiteiras. A primeira empreiteira construiu 1/6 da casa e a segunda empreiteira construiu 1/3 da casa. Para calcular a fração total construída pelas duas empreiteiras, somamos as duas frações. 1/6 mais 1/3 é igual a 3/6. A fração 3/6 pode ser simplificada. Vamos dividir o numerador e o denominador por 3. Portanto, a fração total construída pelas duas primeiras empreiteiras é 1/2, metade, da casa. Em seguida, vamos calcular a fração da casa que a terceira empreiteira irá construir, ou seja, a parte restante da casa. Para encontrarmos essa fração, subtraímos a fração já construída, 1/2, de 1, a casa inteira. Portanto, a terceira empreiteira irá construir 1/2 da casa. A resposta correta é a alternativa A, 1/2. Questão 6. Considere que Maria tem um relógio que atrasa 1 minuto a cada 6 horas e João tem um que adianta 1 minuto a cada 10 horas. Após 15 horas em que Maria e João acertaram juntos seus respectivos relógios, qual a diferença entre os horários marcados? Primeiro, precisamos calcular o atraso de Maria em 15 horas. Através da relação diretamente proporcional, o relógio de Maria atrasa 1 minuto a cada 6 horas, portanto, em 15 horas ela atrasaria x minutos, ou seja, 2,5 minutos. Agora, vamos calcular o adiantamento de João em 15 horas. Através da relação diretamente proporcional, o relógio de João adianta 1 minuto a cada 10 horas, então em 15 horas ele adiantaria x minutos, ou seja, 1,5 minutos. Para calcular a diferença entre os horários marcados, basta subtrair o adiantamento de João, mais 1,5 minutos,
do atraso de Maria, menos 2,5 minutos, assim. Portanto, após 15 horas em que Maria e João acertaram juntos seus respectivos relógios, a diferença entre os horários marcados é de 4 minutos. A resposta correta é a alternativa D, 4 minutos. Questão 7. Um veículo com velocidade constante de 80 km por hora percorre certa distância em 5 horas. Se percorrer essa mesma distância com velocidade constante 25% maior que a anterior, o percurso será realizado em... Estabelecendo a relação entre as grandezas, velocidade e tempo, temos que um veículo com velocidade constante de 80 km por hora percorre certa distância em 5 horas. Para percorrer essa mesma distância com uma velocidade 25% maior que a anterior, ou seja, de 100 km por hora, ele levará mais ou menos tempo? Resposta: menos tempo. Montando a proporção inversa entre as grandezas, encontramos 4 horas. Portanto, o percurso será realizado em 4 horas na segunda situação, com velocidade constante 25% maior que a anterior. A resposta correta é a alternativa E, 4 horas. Questão 8. Numa obra, 12 pedreiros levam 25 dias para realizar uma determinada construção. Se fossem contratados mais 8 pedreiros para essa obra, quanto tempo que eles levariam para terminar a construção? Estabelecendo a relação entre as grandezas, quantidade de pedreiros e tempo, temos que 12 pedreiros levam 25 dias para realizar uma determinada construção. Para realizar essa mesma construção com 8 pedreiros a mais, ou seja, com 20 pedreiros, eles levarão um tempo, x, de dias maior ou menor que o anteriormente programado. Resposta: menor. Montando a proporção inversa entre as grandezas, encontramos 15 dias. Portanto, se fossem contratados mais 8 pedreiros para a obra, eles levariam 15 dias para terminar a construção. A resposta correta é a alternativa B, 15 dias. Questão 9. Considere os conjuntos A, B e C. Quantos subconjuntos possui o conjunto A união B, interseção C? Primeiro, precisamos encontrar o conjunto A união B, interseção C. Para isso, uniremos os conjuntos A e B e, em seguida, encontraremos a interseção desse conjunto com o conjunto C. A união B igual a 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10. O conjunto A união B interseção C é igual a 3, 4, 7. O número total de subconjuntos de um conjunto qualquer é dado por 2, elevado ao número de elementos do conjunto. Assim, o número de subconjuntos do conjunto 3, 4, 7 é igual a 2 elevado a 3, número de elementos, ou seja, igual a 8. Portanto, o número total de subconjuntos do conjunto A união B, interseção C, é igual a 8. A resposta correta é a alternativa A, 8. Questão 10. Considere o gráfico elaborado a partir de informações divulgadas pela Prefeitura de Jundiaí, no Plano Municipal de Saúde, 2022 a 2025, com relação ao total de 60.552 consultas médicas especializadas, realizadas pelos estabelecimentos de saúde do município, em 2020. Com base nas informações apresentadas, a média do número de atendimentos realizados por estabelecimento de saúde, em 2020, foi igual a...
Para calcular a média do número de atendimentos realizados por estabelecimento de saúde em 2020, precisamos dividir o total de consultas médicas especializadas pelo número de estabelecimentos de saúde. Total de consultas médicas especializadas em 2020: 60.552. Número de estabelecimentos de saúde: 6. Portanto, a média do número de atendimentos realizados por estabelecimento de saúde em 2020 foi igual a 10.092. A resposta correta é a alternativa A, 10.092.